Fala galera, tudo bem? Meu nome é Wagner, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do Mídia Esmeraldina, esse canal independente para você torcedor do Goiás Esporte Clube aqui no YouTube. Hoje eu tô chegando com um vídeo aqui, galera, de Tier List, mais um vídeo de Tier List aqui no canal, né? E dessa vez pra gente fazer os jogadores que eu gostaria que ficasse e os jogadores que eu gostaria que não ficassem, que fossem emprestados ou então dispensados, sem renovação de contrato, com contrato rescindido, mandados embora de alguma maneira, que eu não gostaria que ficasse aqui no clube. Então eu vou fazer isso em formato de tier list, beleza? Antes de tudo eu peço para você se inscreva no canal do Mídia Esmeraldina, deixa a sua inscrição, porque a gente está postando muito vídeo aqui, toda semana tem vídeo, então sua inscrição é muito importante para ajudar a gente a continuar crescendo aqui no YouTube, tá? Deixa também o seu like é muito importante também para o YouTube entregar esse vídeo para mais pessoas, então já chega aqui no vídeo deixando o like, por favor, já vai me ajudar bastante, tá bom? E, por favor, deixe o seu comentário aqui. Quero saber quais jogadores desse atual elenco você manteria e quais jogadores você não manteria, você gostaria que fosse embora. Vocês concordam ou discordam aqui do que eu vou fazer na lista e vocês comentam no final, beleza? Bom, sem mais delongas, galera, vamos para a nossa tier list. Bom, galera, já estamos aqui posicionados, então, para a nossa tier list, tá? É o seguinte, eu separei aqui em três categorias. Jogadores que eu manteria, que eu renovaria para a temporada de 2025, jogadores que eu emprestaria, jogadores que podem ter contrato Goiás, mas eu emprestaria para outro clube, e jogadores que eu não manteria, que ou eu rescindiria o contrato, ou então se o contrato vai acabar, eu não renovaria, enfim, deixaria seguir a vida ali. Enfim, lembrando, galera, isso aqui é a minha opinião, tá certo? Não é uma informação, eu não estou dizendo que o Goiás vai fazer isso, tá? Quem vai tomar as decisões lá é o Lucas Andrino. Eu estou falando, se eu fosse diretor de futebol, o que eu faria com esses jogadores, claro, conforme o que eu vi ali da temporada do Goiás, beleza? Bom, então sem mais delongas, galera, vamos lá começar a nossa tier list. Eu vou começar aqui por posições, tá, galera? Vamos por ordem. Aqui a gente tem os goleiros do Goiás. Quais goleiros eu manteria? Manteria o Tadeu, obviamente, para mim o Tadeu fez uma temporada excelente, tá? Claro, vai ter gente que vai citar aqueles jogos que ele falhou contra o Ceará, teve um jogo que ele falhou contra o Santos e tudo mais. Só que a temporada do Tadeu, no geral, foi muito boa, principalmente nessa reta final em que o Goiás venceu 7 jogos seguidos, e foram 7 jogos seguidos sem levar gol, e muito por conta dele, tá? Porque assim, ele fez defesas ali muito boas, inclusive a última aí no jogo contra o Novo Horizontino, uma defesaça que ele fez depois de uma cabeçada. O Tadeu é muito responsável por essa sequência aí que o Goiás teve, muito boa. Então, cara, o Tadeu é um grande goleiro, gosta muito do Goiás, a torcida gosta muito dele, tem um carinho muito grande por ele. Então, para mim, o Tadeu tem que ficar sim. E obviamente ele tem contrato, então deve ficar. A gente tem aqui também os outros goleiros. E quais desses goleiros eu manteria? Eu sei que esses goleiros a gente não viu jogar, né? Mas eu manteria o Murilo Lopes e manteria o Ezequiel, que são goleiros que, apesar da gente não ter visto jogar, a gente não tem ideia de como eles são, eu renovaria, manteria eles no caso, por conta de questão do Goiás não precisar ir atrás de outros goleiros. Acho que o Goiás não precisa ir para o mercado procurar goleiro agora. Acho que essa não é a preocupação, tá? Então esses dois goleiros assim, para compor com o Tadeu ali, o elenco, eu manteria para 2025, certo? O único goleiro que eu dispensaria é o Thiago Rodrigues. O Thiago Rodrigues já é um goleiro já mais experiente ali, tem mais de, se eu não me engano, tem 36 ou 37 anos. Acho que é um goleiro ali que pode seguir ali para outro clube ali para ter também mais oportunidades nesse final de carreira dele. Então, acho que é um goleiro que eu não manteria por conta disso. Mas os outros, o Tadeu, Murilo Lopes e o Ezequiel, para mim tem que ficar. E aí sobe mais um goleiro da base ali também para compor como quarto goleiro. Bom, vamos para os zagueiros agora. Os zagueiros, o David Braz, obviamente eu dispensaria. O David Braz para mim foi uma grande decepção, principalmente porque ele foi um dos jogadores que viajou ali para Brasília para ver o jogo da seleção brasileira, né? Logo na semana que a gente perdeu o clássico pro Vila na Serrinha, se mostrou um cara descompromissado, um cara que realmente não entendeu o sentimento do torcedor, que não tava nem aí, que para mim quem toma esse tipo de atitude de ir viajar e voltar de madrugada para um treino de manhã é um cara que não tá nem aí para nada. Então assim, essa é a minha opinião, minha visão em relação ao David Braz. Para mim não tem que ficar. Lucas Ribeiro sim, Lucas Ribeiro eu manteria sim para 2025, um zagueiro muito bom, com muito potencial, inclusive foi capitão nesse segundo turno do Goiás, cara, é um cara que realmente ganhou uma sequência ali por demonstrar liderança dentro do elenco, então Lucas Ribeiro para mim um zagueiro que tem que ficar. Messias também acho que tem que ficar, é um zagueiro que cresceu muito, principalmente jogando do lado do Lucas Ribeiro, fizeram uma boa dupla, tá? Então o Messias para mim um zagueiro experiente, realmente mostrou dar conta da Série B, e o Goiás, essa foi a dupla de zaga que o Goiás ficou ali invicto
invicto nesses 7 jogos foi por conta também desses dois ali com boas atuações. Então, manteria sim esses dois. Reinaldo já não manteria não, já dispensaria também. Essa segunda passagem do Reinaldo foi bem apagada, ele não teve sequência ali na grande maioria dos jogos, então realmente é um jogador que eu deixaria seguir para outro clube. Aqui a gente tem agora os laterais, galera. Vamos lá, laterais a gente tem bastante. A gente tem o Douglas Teixeira. O Douglas Teixeira, ele teve partidas que foram interessantes quando ele jogou ali, principalmente na estreia dele, teve mais 1 ou 2 jogos que ele conseguiu jogar bem. Depois ele começou a perder espaço, porque realmente tinham laterais ali melhores do que ele, né? Mas é um jogador que ele é novo, ele tem potencial, foi uma aposta que o clube fez. Então eu não dispensaria o Douglas não, eu emprestaria ele. Eu acho que o empréstimo talvez para o Douglas seja legal, talvez seja bom até para o Goiás e bom para ele também para crescer o seu futebol e quem sabe voltar em uma outra oportunidade e brigar por titularidade. Aqui a gente tem o Douglas Borel. Douglas Borel eu dispensaria o Douglas Borel. Para mim um cara que realmente não demonstrou que veio, não conseguiu dar sequência. Cristiano também um lateral que eu dispensaria. Para mim um lateral até limitado. Não gostei da contratação dele e realmente na grande maioria dos jogos ele não jogou bem, então eu dispensaria o Cristiano. Diego Caito manteria, acho que um jogador aí que veio da base que realmente jogou bem nas partidas em que precisou dele, então um lateral que ainda tem muito a crescer aqui no Goiás, manteria o Diego Caito. Dieguinho, também manteria o Dieguinho, tá? Dieguinho, inclusive tô vendo muita gente criticar o Dieguinho, falando que ele não fez uma temporada boa. Eu não sei se o pessoal viu futebol esse ano, cara, porque o Dieguinho foi uma das principais peças que o Goiás teve na Série B. Em muitas partidas em que o Goiás jogou mal, o Dieguinho se destacava porque ele era o único que conseguia jogar bem, conseguia render na lateral, fazer cruzamentos, tá? Ele é um cara que consegue acertar cruzamentos, que é uma coisa que a gente até tem dificuldade de ver em laterais hoje em dia, né? Então, cara, o Dieguinho pra mim é uma peça importantíssima, joga como lateral, joga como meia, joga como volante, é um cara que joga em várias funções. Manter o Dieguinho pra mim seria essencial pro futuro do Goiás, né? Pro 2025 do Goiás. Sander, o Sander a gente tem uma discussão aqui. Eu manteria o Sander, por quê? Se você me perguntasse isso há 2 meses atrás, talvez eu falaria, não, o Sander tem que ir embora. Porque realmente a temporada do Sander não foi muito boa, tá? A temporada do Sander, assim, não foi das melhores. E ele sofreu muito com a questão de lesões também. Claro, lesão atrapalha qualquer jogador. Mas nessa reta final, o Sander cresceu muito. E o Sander é um jogador que a gente sabe que tem potencial. Então, por ele ter crescido muito nessa reta final, assim, por realmente ter demonstrado ali que ainda pode brigar para ser titular, eu manteria o Sander por conta disso. Porque as atuações dele nos últimos jogos foram boas. O ano todo do Sander não foi um ano bom. Mas aí entra aquela questão das lesões e tudo mais. Mas por conta disso, eu manteria o Sander. Até porque achar lateral bom no mercado, galera, vai ser ainda muito difícil. Bom, vamos lá. Chegamos aos volantes. Os volantes a gente tem aqui o Aloísio. O Aloísio é um jogador, eu não sei como é que tá a questão do contrato do Aloísio, sendo bem sincero. Não sei se ele tem contrato pro próximo ano ou se ele já vai sair agora. Mas é um jogador que, se tiver contrato, eu emprestaria o Aloísio, tá? Acho que é um jogador que você pode emprestar. A questão do Aloísio ali não tem muito problema. Porque é o seguinte, é um jogador que ele rendeu em alguns jogos em que entrou, tá? Mas ele também não é um jogador que eu acho que é titular incontestável, que vai brigar ali o tempo todo para ser titular. Então eu acho que o Aloísio, assim, para empréstimo, se tiver, não seria nenhum problema. Enfim, mas não sei como é que tá a questão. Agora, se o contrato dele estiver acabando e não sei como é que vai estar a questão de renovação, aí eu acho que tudo bem mandar o Aloísio embora, dispensar o Aloísio. Mas se ele ainda tiver contrato, eu acho que manter ele para depois emprestar não é nenhum problema. Marcão eu manteria, claro, Marcão foi um dos artilheiros do Goiás na temporada, fez uma temporada muito boa, jogava muito bem com o Zanardi. Com o Mancini, ele demorou um pouco a engrenar, mas quando ele entendeu o esquema, ele foi fundamental, principalmente em questão de marcação, tá? Então o Marcão é essencial para o Goiás, manteria sim o Marcão. O Wellington, vocês lembram do Wellington, galera? O Wellington ainda está no Goiás, eu nem lembrava mais que o Wellington estava no Goiás, e para mim é um jogador que dispensaria, um jogador que perdeu muito espaço, não é um jogador bom também, teve algumas posturas ao longo do ano também de falas assim que eu não gostei, então o Wellington para mim é um jogador que não tem que ficar. O Edson, tem o Edson aqui, que ele já jogava como zagueiro, mas ele é volante de ofício. O Edson eu manteria, acho que é um jogador que compõe muito bem o elenco, nas partidas em que entrou muito bem, tá? Então o Edson é um jogador sim que eu manteria. Juninho, cara, o Juninho obviamente eu manteria, pra mim foi uma das melhores contratações que o Goiás fez, tá? Se não a melhor, tá certo? Então o Juninho é essencial assim pro meio de campo do Goiás, o meio de campo do Goiás basicamente se passava pelo Juninho. Então tem que manter o Juninho sim, tem que fazer todo o esforço possível, apesar de que ele tem propostas, é difícil a manutenção dele.
Johnny Lucas tem que dispensar, acho que inclusive já está há muito tempo aqui, mais do que deveria, nunca conseguiu engrenar em nenhuma temporada que ele esteve por aqui, tá? Nathan Melo eu já acho que é uma questão de empréstimo mesmo, tá? Já foi emprestado algumas outras oportunidades, mas cara, um jogador que eu acho que não vai brigar para ser titular, acho que o empréstimo talvez ali novamente poderia fazer bem pro Nathan, não sei, a depender também do time que vai querer o Nathan Melo, né? Rafael Gava manteria. Rafael Gava se mostrou um jogador ali muito importante, cresceu muito também com o Mancini ali, principalmente como meia central. Então, cara, um jogador que eu manteria sim, com certeza. O Regis já dispensaria. O Regis para mim foi uma grande decepção. Inclusive foi a contratação que quando o Goiás fez foi a que eu mais gostei, tá? Porque eu esperava muito do Regis. Ele é um bom meia, ele é um bom jogador. Só que, cara, as lesões acabaram com ele. E mesmo quando ele voltou, ele não conseguiu ter uma sequência. Ele não conseguiu, por exemplo, ser titular no esquema do Mancini, que tinha ali uma função de camisa 10. Quem conseguiu ser titular foi o Gava. E se o Regis, que a função dele é ser meia central, meia atacante, ele não conseguiu, então, cara, é porque o Regis realmente aqui no Goiás não era para ser. Não era para ser, então por conta disso eu dispensaria. Ian Lucas, eu dispensaria também. Apesar de que, eu vou dar os créditos aqui, porque o Ian Lucas se mostrou pelo menos um jogador esforçado nessa reta final, conseguiu ganhar uma sequência, entrava nos jogos, chegou a fazer um gol também contra o Amazonas, mas, cara, um jogador que pra mim é limitado. Não é um jogador pra mim que tem parâmetro, assim, personalidade para jogar no Goiás. Acho que em outro clube talvez nesse momento seria melhor para ele, então não manteria o Ian Lucas. Luiz Henrique, dispensaria logo, tipo, espero que já tenha dispensado, inclusive. Jogador limitadíssimo tecnicamente, muito fraco, fez pouquíssimas partidas boas, tá? Também tem uma postura também, uma personalidade que eu não curto muito em jogador, tá? Eu acho que o jogador tem uma postura, uma personalidade um pouco assim de se achar, ele tem que ser pelo menos bom. E não é o caso do Luiz Henrique, tá? Inclusive foi um dos jogadores que foi ver o jogo da seleção brasileira logo depois da derrota do Clássico. Então não manteria o Luiz Henrique de forma alguma. Alan, aqui é o Alan que veio da base, poucos conhecem ele, o Alan, realmente não jogou muitas partidas, acho que é questão de empréstimo mesmo, tá? John Vasquez, galera, eu acho que teve partidas do John Vasquez que foram realmente interessantes. E eu sei que muita gente pode discordar, talvez ache ele ruim e tudo mais. E talvez o Goiás consiga até pontas melhores. Mas por conta assim, do esforço do John Vasquez, é um jogador rápido, de velocidade, eu gostei de muitas atuações que ele teve. Então o John Vasquez, sim, eu manteria o John Vasquez talvez para a próxima temporada. A não ser que o Goiás consiga ali pontas melhores. Rildo eu dispensaria, acho que é um jogador que limitado, não gosto muito dele, assim como jogador de futebol. Edu dispensaria, também para mim foi uma grande decepção. Tinha tudo ali para se destacar como artilheiro, mas realmente não mostrou muito empenho quando esteve aqui pelo Goiás. Pelo menos eu nunca transpareceu isso na grande maioria dos jogos, né? O Wellington Matheus manteria, tá? Um jogador para mim importantíssimo, jogador rápido, bom no mano a mano, só precisa melhorar a questão da finalização. Mas o Wellington para mim é um jogador muito importante que o Goiás deveria tentar manter ele sim. Thiago Galhardo, não precisa nem dizer o porquê que eu dispensaria o Thiago Galhardo, né? E esse já não vai ficar mesmo, ainda bem, tá? Porque realmente é um jogador assim que nunca demonstrou compromisso nenhum com essa camisa, mesmo com a torcida fazendo tudo para ele, certo? Ângelo Rodrigues, não manteria o Ângelo Rodrigues. Acho também um jogador assim que algumas partidas entrava, chegava a conseguir fazer um gol. Teve o gol mal anulado que ele fez contra o América, aquela sacanagem. Teve o gol dele contra o Novo Horizontino. Mas para mim, acho que o Goiás consegue achar atacantes melhores. Paulo Baia manteria, foi o artilheiro do Goiás na temporada. Sei que tem muita gente que não gosta dele, mas, cara, querendo ou não, ele foi artilheiro, ele é esforçado, tem um bom chute. Então, cara, manteria sim o Paulo Baia. Denzel eu emprestaria. Tá? O Denzel acho que é um jogador que cabe empréstimo. Brenner Culano eu manteria, principalmente pelo final de temporada dele. Pedrinho emprestaria. Acho que o Pedrinho teve todas as oportunidades possíveis assim para vingar com a camisa do Goiás, ele nunca deu conta, então empréstimo. Tá? E o Alejandro eu manteria. E eu quero muito ver o Alejandro, inclusive, vendo ele em campo no Campeonato Goiano, para ganhar mais minutagem, para ele ganhar mais oportunidades no time titular. Então o Alejandro, sim, eu manteria ele no time do Goiás. Mas essa é a minha lista, é só minha opinião, quero saber a sua. Coloca aqui nos comentários quem que você manteria, quem que você dispensaria, o que você concorda ou discorda aqui dessa minha lista, coloca aqui que eu quero muito saber, beleza? Não esqueça de deixar o like, galera, se inscrever e lembre-se, a nossa voz não pode acabar.